Olá, nós vamos apresentar o seminário sobre transplante renal e esse grupo é composto pelo Josivan Ribeiro, Kátia Soares, Milena Marinho e Tayane Chagas. A história do transplante renal começa a se desenvolver no início do século XX, onde em 1902 ocorreu o primeiro transplante renal experimental, ocorrido em Viena, realizado pelo médico Emmerich Ullmann. Ele fez um autotransplante em um cachorro, onde retirou os rins do cão e o implantou nos vasos do pescoço do mesmo. No mesmo ano, Alex Carrel realizou um outro experimento, dessa vez em cães e gatos, onde fez um auto-enxerto de rins viáveis. Já em 1906, na França, ocorreu o primeiro xenotransplante, ou seja, aquele realizado entre seres de espécies diferentes, onde um médico implantou os rins de porco e de cabra em seres humanos. Em 1983, finalmente ocorreu o primeiro alotransplante realizado em seres humanos. Foi feito por um médico ucraniano, porém o transplante não funcionou, pois o doador e o receptor eram incompatíveis tanto no sistema ABO como no sistema HLA, que na época não era conhecido. O receptor sofria de insuficiência renal e foi a óbito após 48 horas da cirurgia. Já em 1954, ocorreu o primeiro transplante renal bem-sucedido do mundo, que também é considerado, apesar de todos os relatos já citados anteriormente, o primeiro transplante de órgãos e tecidos em gerais do mundo. A cirurgia foi feita em Boston pelo médico Joseph Moore e sua equipe. O sucesso obtido no transplante ocorreu devido à compatibilidade não só do sistema BO, mas também do sistema HLA, uma vez que o doador e o receptor eram irmãos gêmeos. Ronald doou um dos seus rins ao seu irmão Richard, que sofria de nefrite crônica. Já em 1964, ocorreu o primeiro transplante renal do Brasil, feito no Hospital dos Servidores do Estado do Rio de Janeiro, onde um jovem de 18 anos que sofria de pielonefrite crônica recebeu um rim de um bebê de 9 meses que sofria de hidrocefalia. O transplante foi realizado por uma grande equipe médica, entre eles o Dr. Pedro Abdala, responsável pela parte vascular, Dr. Alberto Gentili, responsável pela parte renal, e Dr. Jaime Landman, responsável pela parte clínica. O transplante foi um sucesso momentâneo. Há relatos de que o rim funcionou por algumas horas e que o paciente chegou até urinar. Porém, como na época não havia tratamento e nem recursos suficientes para evitar a rejeição do órgão, o paciente sofreu uma rejeição aguda e logo após ocorreu a perda do enxerto. E após alguns dias de internado, o paciente veio a óbito. Os rins são órgãos essenciais da vida, sendo responsáveis por diversas funções. As 5 funções principais são eliminar impurezas do sangue, regular a participação na formação e pressão arterial, produzir hormônios, manutenção dos ossos e também estimular a produção de glóbulos vermelhos. Quando o rim apresenta problemas no seu funcionamento, ele deixa de desenvolver essas funções corretamente e para solucionar essa falha, existem 2 alternativas, sendo medidas medicamentosas e dietéticas para os casos menos graves e substituição da função renal nos casos mais severos através de diálise crônica ou a realização de um transplante. Normalmente, é uma condição silenciosa. Os rins podem perder sua função em até 80%, sem que existam muitos sintomas aparentes.
Porém, existem alguns sinais de alerta do funcionamento incorreto dos rins, e entre eles estão a alta micção noturna, pressão alta, fraqueza, anemia e inchaço nos pés e no rosto. Mas afinal, o que é transplante renal? É a opção mais duradoura para os pacientes que sofrem de doenças crônicas renais. Ele substitui as funções dos rins. O transplante é eficaz, pois substitui de forma permanente os outros tipos de tratamento para essas doenças, como a diálise peritoneal e a hemodiálise. Há dois tipos de transplante renal. Aquele realizado com doador vivo, que é o transplante de intervivos, onde podem doar voluntariamente indivíduos com parentesco ou sem parentesco. E antes da cirurgia é feito exames para comprovar a compatibilidade HLA e ABO do órgão. Há também um transplante de doador falecido, aquele em que o receptor entra em uma fila de espera por um órgão de um doador que tenha sofrido morte encefálica. Então, realiza-se testes para avaliar a compatibilidade HLA e do sistema BO, e assim o órgão seguirá para o paciente que melhor se enquadrar nos critérios de compatibilidade. O transplante é um procedimento cirúrgico que consiste na transferência de um órgão, como por exemplo o coração, pulmão, rim, pâncreas ou fígado, ou um tecido como a medula óssea, os ossos e as córneas, de um indivíduo para o outro. Ou seja, no transplante de rim, implanta-se um rim sadio em um indivíduo portador de insuficiência renal terminal. Esse novo rim passará a desempenhar as funções que os rins doentes não conseguem mais manter e perderam sua função. Algumas doenças levam a uma maior chance de necessidade de um transplante renal, pois podem levar à insuficiência renal crônica, como, por exemplo, a hipertensão arterial, diabetes, infecções urinárias de repetição, calculose renal, nefrite e malformações do aparelho urinário. No entanto, o tratamento e diagnóstico correto dessas doenças podem evitar a evolução para a doença terminal dos rins, evitando o transplante. O transplante é indicado para pessoas que têm prejuízo irreversível e grave das funções renais. E, após a indicação, o paciente é submetido a uma avaliação clínica que inclui vários exames. Outra coisa importante a se saber é que quem pode doar e quem pode receber o transplante. Para realizar a doação, basta ser uma pessoa adulta que seja saudável, tenha função renal normal e não apresente durante extensa e minuciosa avaliação médica evidência de risco de doença renal ou de outros órgãos vitais após a doação, além, claro, do desejo espontâneo de realizar essa doação. Já as contraindicações são impostas pelas condições de saúde do paciente, como em qualquer outra cirurgia. Portadores de doenças hepáticas, cardiovasculares ou infecciosas que não se encontram controladas ou pacientes gravemente desnutridos são contraindicações formais, assim como pacientes com distúrbios psiquiátricos, abuso de álcool e ou drogas, problemas graves na estrutura familiar, que podem comprometer o uso correto dos medicamentos e controles médicos e laboratoriais no pós-transplante. Para um doador, a falta de um rim tem pouca alteração na sua vida, já que o outro órgão sadio irá assumir as funções em decorrência da ausência do outro rim, que foi doado. Porém, para o receptor, pode ser uma chance de continuar vivo ou uma grande melhoria da sua qualidade de vida. O fator limitante, tanto no Brasil como em vários outros países do mundo, é a carência de órgãos para entender o número de pacientes que necessitam do transplante. O aumento da prevalência na população geral de doenças como hipertensão arterial e diabetes,
assim como o envelhecimento da população em geral, fazem com que essa fila cresça constantemente. Alguns procedimentos iniciais são necessários imediatamente antes da cirurgia, começando pelo jejum, em que é suspensa toda e qualquer ingestão de líquidos e alimentos com pelo menos 6 horas de antecedência. Depois, o banho, que deverá ser feito com sabão antisséptico, a infusão venosa com aplicação de soro, que normalmente é feita no braço do paciente, a lavagem e demarcação da área cirúrgica e só então é feita a administração da medicação anestésica e a transferência do paciente para a sala de cirurgia em que será feito o transplante. A cirurgia do doador começa quase no mesmo momento em que a do receptor, em salas próximas e com 2 equipes diferentes. No caso do doador vivo, faz-se a retirada do órgão selecionado, realiza-se a técnica de preparo do rim, e então ele é levado imediatamente à equipe médica que está preparando o implante no doador. Se o doador for falecido, o rim é retirado previamente, já que o tempo máximo para a retirada é de 30 minutos após a parada do coração, podendo esse rim suportar até 48 horas de tempo máximo de preservação extracorpórea. Porém, o ideal é que esse transplante seja feito dentro das primeiras 24 horas. Então, esse órgão é lavado, resfriado e guardado em um recipiente específico para mantê-lo gelado até a transferência para o receptor. Enquanto isso, na cirurgia do receptor, para o implante do novo rim, é criado um espaço na parte acima e ao lado da bexiga, onde se torna mais fácil reconstruir as estruturas necessárias, por exemplo, os vasos que alimentam o rim. Esse novo rim pode começar a funcionar imediatamente, e nesse caso já não será mais preciso fazer a diálise, ou pode levar algumas semanas para retomar as suas atividades. Os rins próprios do receptor geralmente permanecem onde eles estão, caso não haja nenhuma infecção ou hipertensão grave. Algumas vezes o corpo reconhece o novo rim como uma coisa estranha e busca eliminá-lo. Boa noite, meu nome é Kátia e eu vou falar sobre o HLA e o transplante renal. Mas o que é HLA? HLA, também conhecido como MHC, o complexo principal de histocompatibilidade, é a parte importante do sistema imunológico e está associada à resposta imune a antígenos e principalmente à rejeição de transplante de órgãos. Possuem 2 tipos, HLA de classe 1 e classe 2. O HLA de classe 1 está presente em todas as células nucleadas e ativa as células TCD8 e atuam através de moléculas intracelulares. O HLA de classe 2 está presente nas células apresentadoras de antígenos, as APCs, como os linfócitos, macrófagos e células dendríticas. Elas ativam os linfócitos TCD4 através de moléculas extracelulares. O HLA desempenha um papel dominante na rejeição de transplantes, porque ele vai atuar reconhecendo as células enxerto e com isso vai ativar células do sistema imune que vão atuar na produção de anticorpos que vão interagir com as células do órgão transplantado, causando assim uma rejeição. Após reperfusão de um haloenxerto, o reconhecimento halogênico é iniciado, podendo causar uma lesão de isquemia-reperfusão e acelerar a rejeição subsequente por meio de danos aos tecidos. Tanto as células apresentadoras de antígenos derivado do doador quanto do receptor podem ser um instigador da rejeição. O processo de rejeição é feito por 3 vias: a via direta, indireta e, recentemente, a via semidireta. Na via direta, os linfócitos T do receptor reconhecem o complexo peptídeo-molécula HLA, expresso na superfície das células apresentadoras de antígenos do doador. O complexo peptídeo-molécula HLA do doador é reconhecido como não próprio pelo receptor TCR do paciente. E inicia-se o mecanismo primário de indução de citotoxicidade. Na via indireta, os linfócitos T do receptor reconhecem o haloantígenos processados
e apresentados na forma de peptídeos presentes na superfície celular das células apresentadoras de antígenos do receptor, geralmente junto às moléculas HLA de classe 2. No processo de rejeição ao órgão transplantado, as duas vias do halo-reconhecimento parecem estar envolvidas. Imediatamente após o transplante, o haloenxerto é rico em células apresentadoras antígenos, em especial células dendríticas, o que favorece a apresentação do haloantígeno por via direta. Por esse motivo, acredita-se que exista uma maior participação da via direta nos processos de rejeição aguda. Com o passar do tempo, as APCs do doador diminuem, o que parece favorecer maior participação da via indireta, sendo que alguns autores sugerem que essa seja a via predominante na rejeição crônica. A via semidireta de um halo-reconhecimento envolve o contato célula-célula ou ainda a distribuição e captação de vesículas exossomais, podendo estimular a resposta imunológica nas células T. O HLA na rejeição mediada por anticorpos. Geralmente, por meio da via indireta, as células B apresentam haloantígenos processados para as células TCD4 de uma maneira autorrestrita ao HLA. Então, a haloimunidade humoral é iniciada pela ativação indireta das células TCD4 e células B. Embora uma variedade de anticorpos haloreativos sejam gerados, os DSA, que são anticorpos específicos do doador anti-HLA, têm atraído mais a atenção porque são a maioria e apresentam resultados significativos. A rejeição mediada por anticorpos pode ser dividida em 3 tipos: hiperaguda, aguda e crônica. A rejeição hiperaguda ocorre nas primeiras 24 horas do pós-transplante e até mesmo durante a cirurgia, e é quando o receptor apresenta anticorpos dirigidos contra o rim transplantado, antes mesmo do transplante, causando a perda rápida e irreversível do órgão. A rejeição aguda ocorre a partir do 3º dia após o transplante, podendo acontecer a qualquer momento no curso do pós-transplante, sendo mais comum nos 3 primeiros meses. É o tipo mais comum de rejeição precoce e a única para a qual existe tratamento efetivo. Na rejeição crônica, ocorre ao longo da evolução do transplante, levando à perda funcional, lenta e progressiva do rim transplantado. A presença de proteína na urina é um indicador desta situação, sendo seguido por um aumento de creatinina no sangue. A maior chance de ocorrer nos transplantes feitos a partir de doadores mortos, de doadores vivos não relacionados e em pacientes que apresentam episódios de rejeição aguda.